se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Eu sou uma mulher branca, estou vestida com um vestido estampado azul, com umas luzes marronzinhas e brancas. Tenho o cabelo longo, encaracolado, loiro, estou de óculos. Atrás de mim também tem uma estante com vários livros e algumas luzinhas piscando. Vou começar apresentando para vocês a Andréia Klug, que é licenciada em Letras e bacharel em Tradução francês e especialização em Educação à Distância, professora aposentada, trabalhou como alfabetizadora de crianças e jovens e adultos, atualmente atua como mediadora de leitura e formação de professores, participou das avaliações das obras literárias do PNBE e das obras didáticas do PNLD de 2000 a 2014 no MEC. Andréia, conta pra gente um pouquinho da sua experiência aí com a literatura, das primeiras contações da sua infância, querida. Fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Luciane, Isabela, Marisélia. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu estou com o cabelo preso e eu estou vestindo um vestido de alças azul. Atrás de mim tem várias prateleiras com vários livros. Bom, eu comecei a ter contato com a leitura, com o livro, desde muito cedo, porque meu pai era um grande incentivador da leitura. Então, todos os dias à noite, quando ele chegava ao trabalho, ele sentava os 3 filhos e a gente lia com ele. Uma vez ele trouxe uma apontadora, a gente ficou apaixonado, nunca tinha visto um lápis sem ponta, de repente, daquele negócio saiu um lápis apontado que eu podia pintar. Então, todo dia ele tinha uma história para contar para a gente. E ele colecionava a coleção de Esquinho. Então, nós tínhamos todos os discos da coleção de Esquinho, e depois saiu o slide. Era um aparelho de slide, você colocava slide por slide, a coleção de Esquinho avisava, quando era para mudar o slide, era assim, tlec, 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 slide por slide. Então, a gente fazia cinema. Eu até hoje morro de medo da Moura Torta e morro de pena do coelhinho do Cabra Cabrês. Posso ver o coelho branco que eu me lembro do coelhinho do Cabra Cabrês. E tem pavor da Moura Torta, por conta dessas histórias. E aí, toda semana tinha essa leitura com a coleção de Esquinho, toda noite uma história nova, e ele fez um negócio muito interessante com a gente. Olha que sacada, isso nos anos 60. Ele, nas sextas-feiras à noite, ele e minha mãe saíam para o cinema, tomar cerveja, não sei o que eles faziam, mas assim, na sexta-feira à noite eles saíam, e a gente ficava com a empregada. Então, ele inventou uma tal de fadinha. E essa fadinha ia toda sexta-feira à noite, na nossa casa, depois que a gente estivesse dormindo, e quando a gente acordasse no dia seguinte, ela tinha levado um presente. O presente era aqueles sacos pardos, sabe, um saco pardo, e tinha bala, chocolate, aqueles brinquedos baratíssimos, ioiô, peão, bola de gude, bonequinha, e um livro, ou um livro de literatura, ou um livro para pintar, ou um gibi. Sempre tinha alguma coisa de ler dentro desse saco. Então, todo sábado, a gente acordava tendo recebido a visita da fadinha. Olha que sacada, né? Eu achava isso o máximo, até hoje. Ainda fiz isso com meu filho depois. Fazia, mas não fazia toda semana, mas de vez em quando eu fazia essas surpresas para ele. E aí foi assim.
foi indo, né? Ele sempre levando muitos livros. Quando eu já era uma leitora mais autônoma, lá por volta dos 6, 7 anos, eu comecei a ler mais cedo, bem cedo, por conta também desse estímulo, né? Em casa e tudo. Aí, eu ganhei do meu pai este livro aqui. As Aventuras do Avião Vermelho, do Érico Veríssimo. Essa edição é de 74, com dedicatória. Meu pai tinha mania das dedicatórias. Hoje é um livro politicamente incorreto, porque ele tem umas referências extremamente racistas. Mas, né, na década de 70, está todo acabadinho. Foi meu primeiro livro de leitura autônoma. Aí depois vieram outros. A Arca de Noé também é da época, todo acabadinho, ó. Acabou de acabar. Com ilustrações em preto e branco, acho que é uma das primeiras edições. Nem sei te dizer o ano. É do início dos anos 70. Depois, poesia da Cecília Meirelles, também, ou isso ou aquilo, uma das primeiras edições, custou 10 cruzeiros. Já é uma ilustração mais colorida, mas é aquela primeira ilustração. Não sei se vocês lembram. Olha que coisa mais linda. Cecília Meirelles. E aí foi indo. A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. 76, esse aqui. Esse também custou 10 cruzeiros. Vocês verem como são antigos. Lígia Bojunga, não podia faltar. 75. A primeira edição do Chapeuzinho Amarelo, também toda desmontadinha. Essa é um pouquinho mais antiga, de 83. Então, eu já estava bem velhinha, mas eu recebi desse livro. E um dos livros que eu mais... tem esse aqui, ó, que eu acho maravilhoso também. Menino Dedo Verde, também velhinho. Também, olha só, amareladíssimo. Não sei se custou 10 cruzeiros, mas deve ter sido mais ou menos isso também. Menino Dedo Verde, acho que eu lia várias vezes. E, olha aqui. Onde Vivem os Monstros, do Maurício Sedak, todo costurado. Esse aqui eu levei para a escola, depois eu trouxe de volta. Eu não sei nem te dizer de que ano é esse aqui. Ele estava bem velhinho. Eu fiz um projeto literário numa escola aqui em Brasília, no Jardim Botânico, e levei. E depois eu trouxe de volta. Esse aqui é de 1963. Agora, o maior tesouro é esse aqui. Essa edição do Pequeno Príncipe, ela é de 1965. Aliás, eu ganhei em 65. Ela é de 64, quando o meu irmão, que é um ano mais novo do que eu, nasceu. E aí vem com a dedicatória para a minha mãe, em homenagem à chegada do meu irmão, aí Francisco e Andréia. E aí ele me deu esse livro, meu irmão me deu. Meu irmão não é muito... Assim, né, gente? Ó, todo comidinho, velhinho, 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 mas é maravilhoso. E depois, e meu pai sempre, a vida inteira fazendo isso comigo, sempre. Desde pequena, a vida toda. E cada vez que ele saía ou viajava, que ele ia para uma feira de livro, ou que ele ia numa livraria, ele trazia uns tesouros para mim. Esse aqui é maravilhoso. Também é antigo, acho que ele trouxe de um sebo. São contos de Anne Frank. Livros do Brasil, Lisboa. Também bastante surradinho. É uma ilustração belíssima, um texto lindíssimo.
ele vai um pouco além do que a gente conhece de Anne Frank, porque são contos. Então, por exemplo, meu primeiro dia no liceu. Então, ela vai contar. Lindíssimo. E a vida inteira assim. O último eu quero mostrar, tem vários aqui ainda que eu não cheguei a mostrar, mas esse aqui vale a pena. Eu tenho os dois, tenho a redação primeiro, que também eu ganhei do meu pai, mas já adulta, mas veio para mim como uma lembrança de infância, que é a redação do Skármeta, que é sobre a ditadura, livro belíssimo. E como eu tinha gostado muito desse livro, ele me deu este livro, Insônia, também do Skármeta, só que com o autógrafo do Skármeta para o meu filho. Então, meu pai não formou só a mim como leitora, formou ao meu filho. Esse aqui é de 2009, autógrafo original do Skármeta. E aí foi, é isso, a minha trajetória foi bem diversificada. Meu pai, além de adorar, ele era filósofo, professor de português, e jornalista, então, além de adorar a leitura, a literatura, e me proporcionar os melhores livros, tipo aquela Bicicleta Azul, de Anne Frank, eu, Christiane F., então, da minha infância, da minha primeira infância, até a minha idade adulta, até acho que ano passado, ele faleceu ano passado, a vida dele foi me dar livros. E isso foi muito importante para a minha formação. Principalmente para a escolha da minha profissão, do meu trabalho com criança. E com jovens e adultos também, né? Porque trabalhar com jovens e adultos com literatura infantil é uma delícia. Eu não acredito, né, em literatura infantil. Eu gosto, o André Neves fala em literatura para as infâncias. Eu acho isso muito importante. Você trabalhar um livro como o do Roger Mello, A Flor do Lado de Lá, com adultos, é sensacional. Então, essa bagagem que eu fui agregando ao longo dos anos me ajudou muito nos trabalhos em sala de aula. Sabe? Foi muito significativo isso para mim. E eu devo tudo à coleção Disquinho, que foi um ponto de partida. De vez em quando eu entro no YouTube para assistir, vocês acreditam? De tanto que eu gosto. É uma coisa assim, impressionante. Pena que não exista mais, né? Nem sei, eu tentei comprar para meu filho, meu filho é até adulto, né? Há anos atrás, não consegui. Mas é isso. Eu acho que eu falei muito, tá bom? Tá ótimo, Andréia. Eu tô aqui, nem sei o que dizer, eu tô sem palavras. Prazer demais falar com vocês. Depois eu tenho outras. Ah, sim, só mais esse aqui, para vocês. Não era só cult, não. Meu pai era apaixonado pelo Walt Disney. Então, eu tinha todos os manuais e todos os álbuns do Walt Disney. Esse aqui é herança. Todo riscado. O meu irmão riscou, o outro riscou. Eu também risquei. Ó, isso aqui tem seguramente 40 anos. Vou já dizer para vocês quantos anos tem. 1975. Então, tem mais de 40 anos. É isso, gente. São reminiscências da minha infância leitora. Obrigada. Eu fiquei encantada aqui. Eu relembrei de histórias aí que você mostrou também. Ah, amei. Eu também, estou aqui até sem palavras. Estou vendo aqui como é importante, né, o papel do mediador, que foi seu pai, né, trazendo para você, né, a fada, trazendo para você assim, a ideia lúdica, né, da leitura, do que pode ser, né, a relação entre vocês, filhos, pais, irmãos ali naquele momento. Achei demais. E como é simples, né? São coisas, não é uma coisa muito cara, não é você não precisa gastar fortunas, desde que você escolha bons livros, né? Ao invés de você comprar 4, 5 livros
ruins ou coleções da Disney, você compra um livro bom, que você vai ler muitas vezes, entendeu? Querendo ser um pouquinho aí, Andréia, na infância. Próxima convidada é a Luciane Fontes, escritora e poeta, com formação em psicologia, pós em psicanálise e mestrado em psicologia psicanalítica, pós-iniciada em 2021 em literatura infantil e juvenil pela Universidade Cândido Mendes, do centro do Rio de Janeiro, membro da Leia JF, Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Fora, e da AJL, Academia Juiz Forana de Letras. Livros publicados: A Lupa Mágica, em 2020, O Homem Sem Memória, em 2018, Livros na Estante, 2018, Paixões do Ser, em 2017, e Psicanálise Versada, disponível também para leitura no site www.lucianefontes.com, e Quereres, publicado em 2006. Luciane, é uma honra tê-la aqui conosco. Fique à vontade. Conta para a gente um pouquinho da sua infância e a leitura. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Vou fazer primeiro minha autodescrição. Eu tenho pele clara, cabelo preto com uma mecha vermelha na franja. Estou com uma blusa de gola vermelha, um casaquinho também vermelho, que está frio hoje. E ao meu fundo tem uma estante com livros e alguns objetos. Eu queria muito agradecer seu convite. Quando você falou a ideia, né, desse bate-papo, me veio muitas histórias na cabeça, né, como se eu tivesse visitado o meu baú de memórias. Aí foi tão bom, sabe? E como escritores, né, Marisélia sabe disso, enfim, todos que escrevem sabem disso, quando as memórias são muito importantes para a gente, né? Às vezes surge algo, uma escrita ou algum poema, sempre surge de alguma memória, né? Então, foi muito gostoso revisitar a minha infância, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, foi assim, delicioso. Bom, primeiro, assim, vieram 4 histórias, né? De formas diferentes, de memória saudosa, né? Da relação paterna e materna, né? Me lembrei de um disquinho, né? Um LPzinho, que é da Cigarra e a Formiga, que meu pai trouxe para mim e minha irmã, de uma viagem que ele fez. E aquilo foi muito significativo, porque o pai trazer um presente, né? Significa que ele lembrou de você, que, né? Enfim, foi uma coisa muito carinhosa. E era muito marcante, eu colocava muitas vezes aquele LP, porque tinha música, né? Era uma coisa assim muito suave. Enfim, era realmente uma coisa que eu não me lembrava mais, né? E veio à tona essa lembrança desse LP, uma lembrança muito boa. Depois eu me lembrei também da Dona Baratinha, que a minha mãe cantava, aquela né, a musiquinha que tem na música, né? Quem quer casar com a Dona Baratinha? Então também foi uma lembrança afetiva muito, muito legal. Meu pai já é falecido e a minha mãe tem Alzheimer, então eu não tenho como mais reviver essas lembranças com ela. Então toda lembrança dela, de infância, de qualquer outra situação, me é muito cara, né? Então, também foi muito bom lembrar dessa historinha. E a Galinha Ruiva me fez pensar muito, eu tenho a imagem na minha cabeça, como a ilustração ela é importante na história infantil, né? A Galinha Ruiva com o chapéu, e a pergunta que ela fazia, né, a todos, assim, quem vai me ajudar a colher o milho e tal. E aí eles falavam, eu é que não, eu é que não. Essa frase, ela é muito diferente. Ela é uma frase diferente. Eu é que não. Era uma colocação diferente.
essa frase, ela me veio, assim, como uma coisa que me chamava muito a atenção, né, era uma frase diferente, né, uma postura diferente. Então, essa história eu guardo, eu não tenho mais essa revista, esse livro, mas sempre que eu vejo algum com essa mesma ilustração da minha infância, me toca profundamente o coração. E eu tinha, na minha casa, tinha galinha, pato, né? Então, essa relação com os animais era de muita proximidade. Todos os dias eu ia ver as galinhas, os pintinhos e tal, mas quando tinha uma galinha que estava chocando, eu ia lá todos os dias para ver se, por acaso, não tinha, né, algum resquício ali de que os pintinhos já estavam saindo do ovo. E aí, quando isso acontecia, nossa, mas eu saía gritando, assim, sabe, era uma festa, era uma euforia, porque o pintinho estava nascendo, e aí eu ficava ali de olho para ver os outros surgindo, né, era uma coisa, assim, para mim, encantadora. E, particularmente, uma galinha, eu tenho uma lembrança, ela era muito quietinha, e eu elegi ela como quase uma amiga, né? Igual a gente tem um cachorro, um gato, normalmente um cachorro, um gato, mas eu tinha uma galinha de estimação. E essa galinha, a gente tinha um local lá em casa, que era debaixo da casa, assim, que ali a gente brincava, fazia montava os nossos cenários, né, para as nossas historinhas, eu e minhas irmãs. E aí, mas era um local que eu também gostava de ficar sozinha. Desde criança, eu fui sempre muito reflexiva. Eu gostava de ficar pensando, coisa assim que não é muito comum, né, na criança, mas eu tinha isso. E aí, muitas vezes, eu pegava essa galinha, levava ela comigo e ficava lá. Se eu tivesse chateado com alguma coisa, eu conversava com ela, eu contava essas histórias. Ela foi minha primeira analista, vamos dizer assim, aquela primeira me escutou. Então, eu tinha e quando ela sumiu, não sei se alguém matou e não quiseram me contar, eu sei que foi muito sofrido para mim a perda dessa galinha, né? Então, a galinha ruiva remetia também a essa relação muito afetiva com esses animais, né? E, para finalizar, né, a historinha que também tem uma marca profunda para mim é o do Patinho Feio. Eu acredito que para muitas pessoas, porque ela traz uma questão, né? Quem nunca se sentiu ou rejeitado ou fora do lugar, né? A gente acompanha aí tantas histórias de bullying, né? Quer dizer, quantos de nós também não passamos na infância, a gente nem sabia, não tinha essa nomenclatura, não se pensava que isso causasse tanto dano, né? E então, assim, o patinho feio existe essa expressão, né? Ser o patinho feio, né? Então, é aquele que se sente fora, né? Fora do lugar, né? De forma inadequada, como se ele não fosse aceito, né? Então, é um sentimento que eu acho que ele pertence, quase que de pertencimento a todos nós, em algum momento da vida, né? E fico pensando, assim, que vários momentos a gente consegue ler uma historinha, ou reler, né, uma historinha, e se identificar por aspectos diferentes, né? E Patinho Feio me traz muito essa ideia, porque a gente tem a vivência que o Lacan chama do estádio do espelho, né? Que é um momento onde a criança consegue, olha no espelho e ela se vê como inteira, apesar dela ainda não andar, ela ainda está desconjuntada, vamos dizer assim, mas ela consegue ter uma unidade psíquica, vamos dizer assim. Então, é o que ele chama de estádio do espelho, antes de um ano, ou um ano e pouquinho. Então, o Patinho Feio, né, quando ele olha no lago e se vê, né, com esse júbilo que ele se encanta com aquela imagem que ele vê, né, nos remete por exemplo, a esse primeiro momento que a criança tem. Depois a gente tem um outro momento que me fez pensar muito nisso, né, dessa vivência do Patinho Feio, que é a adolescência, né, que a gente tem um período que a gente se sente desconjuntado, fora do lugar, o corpo vai desenvolvendo, você fica um pouco envergonhado,
igual o menino, né? A fala fica, tem hora que é fina, tem hora que engrossa, um pouco, a barba começa a crescer, enfim, há uma série de modificações no corpo e que o adolescente às vezes fica muito insatisfeito, né? E às vezes até agora, né, no período da pandemia, acalmou um pouco isso, mas a gente ouvia muitas histórias de adolescentes querendo mudar alguma coisa no corpo, no nariz, né, colocar silicone, ou enfim, qualquer coisa assim, cirurgias estéticas, porque estão se sentindo mal, né, como se tivesse alguma coisa fora do lugar. E, na realidade, é o corpo em transformação, né, é a metamorfose, né, e a gente precisa, até como pais, entender isso também para ajudar o adolescente a passar por esse período, né, e depois, na idade adulta, né, quantas vezes, porque a imagem que me marca muito, a ilustração de novo, era o patinho, que a imagem que eu tinha era que ele tinha uma trouxa de roupa, né, de pendurar. Hoje seria uma mochilinha, né, mas naquela época era uma trouxa de roupa de pendurada aqui num pau, aqui nas costinhas dele, alguma coisa assim. Então, quando a gente... quantos momentos da nossa vida a gente não se vê como esse patinho feio, colocando a mochila nas costas, ou a trouxinha nas costas, e saindo solitário. Quantos momentos a gente não tem que enfrentar solitariamente, porque independente do número de pessoas que você esteja, amigos, o que for, né, são decisões próprias, são momentos cruciais que não tem como você compartilhar com ninguém. Então, é aquele momento solitário, né, de você estar ali, ó, tem que sustentar, né, a minha história sozinho, tem que tomar decisões, a liberdade é esse preço que a gente paga por fazer escolhas que são, às vezes, tão difíceis. Então, essa história do patinho feio, ela é assim, ela me toca profundamente, sabe? Porque ela é tão, ela traz essa marca, né, de estar na nossa vida, a gente poder se identificar com ele em vários momentos da vida, né? E na infância eu acho que eu senti uma certa empatia, né, com aquele que ele está sendo rejeitado, que ninguém, né, compreende. Até a galinha falava com ele assim: ah, mas você gosta de andar, enfiar a cabeça na água, né? Nossa, que coisa estranha. Quer dizer, até a galinha achava ele estranho. Então, assim, ninguém compreendia o patinho feio, né? E eu acho que, de alguma forma, essa postura solitária dele também, eu acho que eu me identificava, né? Como eu gostava de pegar minha mochilinha e ir para o meu ambientezinho fechadinho, que eu ficava refletindo, eu acho que, de alguma forma, eu me vi ali no patinho feio, assim, pegando a mochilinha e andando solitário, né? Assim, escrevendo a sua própria história, né? Eu acho que eu até hoje eu sou esse patinho feio, assim, que sinto muito estar escrevendo a minha própria história. Sou muito autora da minha história, né? E muitos livros meus trazem um pouco de algum trajeto, alguma parte da minha vida que eu não escrevo na primeira pessoa, né? Mas tem narrativas poéticas minhas que trazem um momento que eu, de repente, alguma vivência muito difícil, dolorosa, e que, de repente, aquilo vira uma história, né, para ser compartilhada, porque não só eu vivo aquela história, mas outras pessoas também vivenciam aquele mesmo drama. Então, acho que é mais ou menos isso. Olha, estou aqui encantada com tanta coisa, né? Quanta história que você trouxe. Eu sou fã da Luciane, viu? Tem os livros todos dela aqui, gente. Eu ganhei, ó, aqui, ó. Olha o meu aqui, ó. Adorei, gostei muito também. E acho muito interessante essa coisa de vocês trazerem as experiências mesmo de afeto com essas histórias, né? Foi o que a Luciane falou, de você se sentir também parte daquela história, né? De uma história que te dê abrigo também, que vai dialogar com essas angústias de ser humano, né? De sermos humanos, né? Quando o contador de histórias, né, Marisele pode falar bem disso, né, André, quando você vai contar uma história e tal, como é importante abrir isso para que haja essa interlocução, que cada um se coloque, porque as crianças se veem em algum personagem, em algum momento, né, ali da história, então, estabelecer esse diálogo, né, é muito importante de identificação.
E enriquece também, né? Com você trazendo as suas contribuições também aí, né? Da psicanálise, né? De como a gente poder entender o que essas leituras podem trazer, né? De reflexão, né? De empatia, de exercício dessa empatia também. Às vezes você não se vê, mas vê alguém, né? Você vê o outro que também te cerca, né? E é isso, esse Algumas poder da pessoas literatura. pode não ter, assim, ou pais, né, não ter, assim, a noção da grandeza que é o papel da literatura, né, na vida de todo mundo, mas da criança, né, que está lá na base, né, como é importante, né, como ela ajuda a criança a enfrentar, elaborar conflitos, né, por isso que às vezes pede para repetir várias vezes, ela está elaborando alguma coisa que ela às vezes não consegue nem nomear, e aquela história está dando a ela essa oportunidade de nomear o seu medo, a sua angústia, a sua tristeza, né, então assim, é muito importante as historinhas, né, na vida da criança. Você falou também da ilustração, né? Como a ilustração contribui, né, para esse imagético da narrativa, né? Total. E então eu acho um conforto também, né, de reflexão a partir das histórias, né? Não só entretenimento, né? Também acolhimento. Sim, por isso eu estou dizendo, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Às vezes na superficialidade acha que é só uma coisa prazerosa, ou a ilustração, né, aquela coisa que causa um certo impacto, mas não, ela vai muito além, né, ela chega profundamente na criança, né, no seu psiquismo. Né? Isso é que é encantador, né? A gente está aqui conversando sobre esses temas, né, que perpassam a leitura. Muito lindo, gente. Demais. Luciane, estou super encantada. Obrigada pela sua participação. Vamos promover mais encontros como esse, de trocas, né, de outras leituras. Isso, para mim, é enriquecer mesmo as conversas, né? Poder passar para os outros colegas que assistem, ou um professor, ou um pai, uma mãe que está ali, e às vezes não tem tanto a noção, não tem esse momento, né, de reflexão, de conversa, e ver também num diálogo como esse, uma orientação. Eu acho bacaníssimo. Um esclarecimento, né? Poder ver além, né? Acho que é ver além. Essa relação com o outro que está ali, né? O mediador, né? No caso, às vezes o pai, a mãe ou o professor. Como isso também tem importância, né? Eu, assim, não me lembro, igual você até perguntou a relação com a leitura, né? Inicialmente aí, não me lembro a Andréia falou, né? Da escola e tal. Eu não me lembro muito de haver cotação na escola, não lembro de haver essa leitura em grupo, alguma coisa assim. Em casa também é só essa coisa, onde tinha alguma coisa de música, eu lembro da minha mãe, que eu acho que ela se ocupava, tinha muito, né, com 4 filhos, era muita função. Mas eu lembro dessa relação minha com o livro, né, que também era essa coisa, né, muito próxima, muito silenciosa, muito reflexiva, né, desde sempre, já tinha algo ali, né, traçando, né, a minha direção em relação à escrita também, né, é uma relação muito íntima com o livro, e eu sozinha com o livro, não ter outros mediadores, né, mas eu acho que tem sim uma coisa muito afetiva, né, muito carinhosa, que a gente guarda também quando há essa mediação. Porque às vezes o pai acha assim, não, só dá o livro, né, deixa que a criança se vire, mas como é importante às vezes você poder trazer algum esclarecimento, dialogar, né, é muito rico isso, quanta coisa você pode tirar de uma história, né? Exatamente. Estou aqui só pensando aqui. Nem todo mundo tem a oportunidade, né, também de saber, né, de ter esse acesso à literatura. Muitos pais não tiveram acesso. Então, para eles é um pouco mais difícil, né, de poder ter esse domínio. Mas até, eu falo muito isso até para os amigos dos meus filhos, né, para os pais dos amigos dos meus filhos, e como eles sabem que eu trabalho com literatura, eu falo, não, gente, é mais simples do que vocês pensam, né?
pegar mesmo, se interessar, ver, às vezes, um caos, uma cantiga, carrega uma narrativa, né? E já pode ser ali o primeiro contato, primeiro tessitura mesmo, né? Do amor pela leitura, ver que a leitura está ligada ao nosso cotidiano, ela não é uma coisa apartada da nossa realidade, ela é um reflexo da nossa realidade, ela traz símbolos da nossa realidade, né? Às vezes ela trata de forma metafórica, e isso é importante a gente falar, né? Enquanto a gente é profissional da letra, né? Eu me sinto, às vezes, com esse compromisso de contar um pouquinho, né? Mas a leitura está mais próxima da gente do que a gente imagina, ela nos cerca, né? Luciane, posso contar uma história rapidinha? É bem rapidinha. Eu também tinha uma galinha. Tinha uma galinha. Eu tinha uma babá, quando era bem pequenininha, que se chamava Vó Celanira. Olha que nome mais poético. Chamava Vó Celanira. E a Vó Celanira, no meu aniversário, Celanira, no meu aniversário, me deu uma galinha. Todo ano ela dava uma galinha para a gente matar e comer no dia do aniversário. E eu me apaixonei pela galinha. Chamava-se Chimbica. Chimbica durou uns 3 anos. Até que um dia minha mãe se irritou com a Chimbica e, ó, almoçamos a Chimbica. Eu não me esqueço dela até hoje. Aí toda vez que eu me lembro dela, eu me lembro da Clarice Lispector, né? Da Vida Íntima de Laura. É a Chimbica. Aí, quando você contou a história da galinha, eu falei, meu Deus, sou eu. André, assim, muitos anos depois, eu não conseguia cortar o frango, se eu sabe, é porque eu tinha uma relação realmente tão afetiva com esse bichinho, que eu, não sei, me dava uma coisa ruim, entendeu? Eu não conseguia fazer isso, de preparar o frango, essa coisa para assar, não conseguia, sabe? Era uma coisa muito difícil para mim. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Não consigo mexer com carne, com frango. Olha só, é muito interessante eu escutando vocês. Isabela, sem querer, escolheu 3 que são apaixonados por galinha, por galo. Eu não tive uma galinha, não. Depois eu até te conto, mas eu tenho o galo José, que daqui a pouco eu conto quem é. Eu ia falar isso, justamente isso que eu vi quando você mandou a bio, que eu falei, epa, tem galinha pra caramba, tem galo aqui, que a Marisélia já tem publicação também sobre esse tema. Achei demais, né? Você vê, parece até que nada é por acaso. A gente resolvi trazer vocês 3 aí, como a gente tem coisa em comum, a gente nem imagina. Hein? Lembrei também da minha avó, né? Que ela também tinha uma história interessante, que meu avô criava galinhas também, e ele, às vezes, se apegava mais a algumas, e não deixava ela matar para o almoço, gente, olha. Aí eu me lembro dessa discussão na minha casa, em volta da galinha. Eu também escrevo, gente. E por conta da história que meu filho inventou também, né? Ele me fez pensar numa história também sobre um galo. Ainda não está totalmente concluída, mas eu espero em breve poder publicar. Olha, eu acho que amanhã você já vai começar a pegar essa história. Gente, irado isso. Muito bem. Fiquei pensando, vocês me fizeram agora refletir. Falei, gente, fui lá na minha infância e lembrei que meu filho falou, mãe, esse galo aqui parece uma coisa muito interessante. Aí ele começou a inventar uma história. Aí eu falei assim, gente, pior que é. E a gente riu a beça do galo. Isso foi uma coisa na rua, assim, muito, muito bacana. Estou lembrando aqui que vocês me fizeram lembrar, gente. Você vê como é que a gente tem aí fios que nos conduzem, como se fosse, né, João Cabral de Melo Neto. Como é que as coisas estão interligadas aí, né? O canto do galo, né? O grito do galo tecendo as manhãs. Olha aí, gente. Uma conexão, né? Uma interconexão, né? Fantástica, né? Que a gente pode fazer. E só literatura, hein? Vamos puxar aí a sardinha para a nossa literatura. Então, agora eu vou chamar a nossa grande convidada, né? Que veio publicando aí os contos do galo.
Marizélia Aparecida de Souza é professora, escritora, contadora de histórias no grupo Caravana de Histórias Juiz de Fora, Minas Gerais, participa da Leia JF, Liga de Escritores e Ilustradores e Autores Juiz de Fora, trabalha na Escola Municipal Professor Elion de Oliveira, no projeto Contadores de Histórias, escreveu Bolas Ora Bolas, pela Franco Editora, Um Presente para o Galo José, O Casamento do Galo José e O Sequestro do Galo José, pela editora Funalfa. Dante, o Elefante Comediante, pela Grifon Editora, participou da coletânea de histórias Os Mais Belos Contos Infantis, pela editora Paratexto, é apaixonada pela literatura infantil, criou um canal de podcast, tem histórias no galinheiro, é pós-graduanda da literatura infantil e juvenil pela Universidade Cândido Mendes, no centro, Rio de Janeiro. Marizélia, conta pra gente. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo mais ou menos na altura do ombro, um pouquinho ondulado, uso óculos, e o cabelo é um pouquinho castanho, meus olhos são esverdeados, eu estou com uma blusa preta, estou com um cachecol no pescoço, que ele é meio roxinho. E é isso. Atrás de mim tem uma parede, que tem uma poesia escrita do Elias José. Ao lado aqui tem uma caixinha que estava o Galo José, que vai voltar para lá. E é isso. Peraí, eu não entendi. O Galo José fez uma poesia? Não. É do Elias José. É Elias José. Mas eu já estou te dando uma ideia, hein? Isso que eu ia falar isso. Eu já estou para lançar esse ano Chuvica de Poesia. Então, assim, são várias poesias e tem do Galo José lá, viu, Luciane? Ah, tá. O Galo José virar poeta vai ser ótimo. Só o que faltava. Bom, eu falo que a minha história começa com o meu nome, esse Marizélia Aparecida de Souza. Marizélia, eu tinha horror desse nome quando eu era pequena. E até hoje, muitas pessoas leem meu nome errado, falam errado, sabe? Mas hoje eu sou tranquila com isso. Por que Marizélia? Hoje eu gosto muito, porque foi uma invenção do meu pai. Uma avó, Marieta, a outra Zélia. Aí ele inventou Marizélia, né? Hoje está escrito com S, mas até a quarta série eu escrevi com Z, sabe? Da Zélia, da minha avó mesmo. Descobriram que estava errado, me ensinaram errado, né? Olha, ele foi alfabetizado, estava na quarta série já, escrevi meu nome errado com Z, quando descobriram que na minha certidão era com S. E aí, todas as vezes que as pessoas falam errado, eu vou lá e corrijo, por causa da minha avó, gosto muito. E o Aparecida, eu quase nunca uso esse nome, o Aparecida, mas a gente conversando, justamente pelo que você pediu, o Aparecida vem de fé. Minha mãe abriu mão do sobrenome dela para colocar Aparecida, entendeu? Então, a fé da minha mãe, né, junto com as invenções do meu pai, então eu tenho que ter orgulho do meu nome, não é mesmo? Mas eu detestava quando era pequena, gente. E começa assim, eu nasci na roça, vivi muito tempo, até 7 anos de idade, na roça mesmo, que não tinha luz elétrica, era banho de bacia, era lamparina, né? E não tinha livros, não tinha. Mas tinha o meu pai, que adorava inventar rima, de brincar. Aí ele inventava nomes dos meus vizinhos, com coisa, ele brincava. Eu tinha o Tiotim, que a gente falava, aí falava, o Tiotim comeu capim, e aí, à noite, a gente ficava brincando, sabe? Ele inventando, matava a gente de rir com as invenções dele. A tiazinha só fica na cozinha, o Pedrinho é muito bobinho. Então, assim, eu ia rindo e brincando com aquilo ali, sabe? Ouvindo ele falar essas rimas. E eu acho que isso foi ficando em mim, foi passando isso. E a mãe com as músicas, Mãezinha do Céu, as músicas religiosas. Então, eu não tinha, até 7 anos. Aí, com 7 anos, tinha a escola do Estado, uma escola pequenininha, era uma sala só, e a professora era a prima dele. E ela falou, vou levar essa menina para a escola. Ele não fazia questão, não, mas ela queria. Aí, me levou para a escola, e eu me lembro do livro que ela tinha lá, eram As Mais Belas Histórias.
né? E aí, esse livro aqui não é o que eu tinha na época, isso aqui foi de um sebo que eu consegui, e eu me lembro que ela deixou eu levar para casa, gente, esse aqui já até coloridinho, e mais tarde eu ganhei um livro desse, eu lembro que eu coloria, igual esse aqui está colorido, que esse livro não é colorido, né? E eu coloria esse livro, eu ia lendo as histórias, A Casa que Pedro Fez, O Leão e o Ratinho, muitas outras aqui nesse livro. Então, contato com o livro, com a história, esse foi o primeiro. Aí eu consegui num sebo, depois falei, isso aqui virou relíquia para mim, né? Ele é bem antigo também, aqui. O exemplar 2.988, sabe? Então, assim, esse livro eu tenho maior orgulho de tê-lo, porque faz parte mesmo dessa minha trajetória. E aí, depois eu vim para a cidade, vim para Juiz de Fora. Meu pai foi trabalhar primeiro em Matias Barbosa, numa fazenda, ficamos lá um tempo, e eu parei de estudar, porque a fazenda era muito longe, era muito bem para dentro mesmo, não tinha como me trazer para a cidade para estudar. E ele falava, ano que vem você vai ter que morar com a sua avó para você estudar. Nossa, aquilo para mim era o caos, eu não queria saber mais de nada, não queria estudar, não queria nada, eu não queria de jeito nenhum separar do pai e da mãe. Sair da fazenda, né? Ai, meu cachorro está atrapalhando um pouquinho justo agora, né? E aí eu fui para o primeiro ano na escola em São Pedro, nós mudamos para São Pedro. Lá a professora, de segundo ano até, ela me ensaiou a turminha para contar a história dos 3 desejos. Eu era a mulher da história, aí ela botava uma salsicha de papel assim embaixo da mesa, eu abaixava, colocava com durex. Eu me lembro daquilo, as crianças riam, a gente contando a história. Então, Os 3 Desejos, esse livro também é de um sebo que eu consegui mais tarde. Muito, muito. Adoro, sempre conto para os meninos essa história. E aí, continuando com isso, gente, eu não tinha, igual eu falei com o André, mas o meu pai, uma vez, começou a fazer para mim o álbum das princesas da Disney. Então, eu lembro direitinho do tambor, o coelhinho. O tambor era, assim, meu sonho, aquele coelhinho fofinho, sabe? Eu lembro dele direitinho até hoje. E aquele álbum, lógico que eu não completei aquele álbum, a gente nem tinha dinheiro para ficar comprando figurinha, mas os que eu tinha, assim, eu era apaixonada nas princesas também. Passado algum tempinho, no terceiro ano aqui na escola, André vai falar? Que André, não. Aqui na escola que tem até aqui perto da minha casa, eu estudei na escola municipal aqui perto. Uma professora de sala de leitura, ela contou uma história do embornal mágico. Gente, eu lembro da boca da professora, eu lembro do som, ela contando essa história, eu era encantada, que o menino era pobre, que ele ganhou o embornal era mágico, ele pedia as coisas, a pessoa não dava. Por exemplo, o padeiro não quis dar um pão, ele falava para ir para dentro do embornal e o pão pulava dentro do embornal. Então, assim, eu ficava assim, sonhando com aquela história, sabe? E eu nunca consegui essa história na íntegra igual ela contou, sabe? Já procurei, já achei vários outros casos, mas igual nunca consegui. E aí também depois, a Luciane falou do Patinho Feio, eu me sentia o próprio Patinho Feio. Eu também tive muita relação com essa história, porque eu era muito magrela. E a minha mãe cortou meu cabelo bem curtinho por causa dos piolhos na época. Na minha época de infância era terrível os tais piolhos, né? E aí meu cabelo era curtinho, era muito magrilinha, me chamavam de Olívia Palito. Ah, gente, pronto. Eu tinha horror de ser a Olívia Palito, de ser o Patinho Feio. Então eu tinha horror disso, viu? Uma época eu viajei com umas amigas minhas, minha mãe deixou minha vizinha me levar, fui a São Paulo. E lá nós assistimos Pinóquio. Gente, eu fiquei apaixonada. Fiquei apavorada na hora que ele é engolido pelaquela baleia, aquela confusão toda. Mas eu fiquei assim, apaixonada. O filme, né, era da Disney na época, aquela coisa mais linda. Depois, mais tarde, eu fui ler mesmo, fui ter contato com a história. Mas aquele filme ali... E teve uma grande... Assim, eu falo que a grande influência mesmo para ser quem eu sou hoje como escritora foi Monteiro Lobato com o Sítio do Pica-Pau. Porque mesmo eu não tendo o material para ler, eu assistia todos os dias, né? Passava Monteiro Lobato, né? Eu passava o Sítio do Pica-Pau, então eu assistia, adorava aquele Sítio do Pica-Pau antigo, até pouco tempo consegui no CD com aquela filmagem antiga mesmo.
Então, eu amo, assim, gosto muitíssimo. Lógico que a gente sabe hoje das ressalvas em relação à escrita do Monteiro Lobato, né? Mas eu trabalho com as crianças hoje ainda, mas, assim, de uma forma mais crítica, né? E eu acho que, assim, o Galo José, que é da minha escrita, meu personagem principal, que está aqui, vem cá, Galo José. Vem falar boa noite aqui para o pessoal. Boa noite, Isabela. Boa noite, André. Boa noite, Luciane. Fica aqui um pouquinho, tá? Só para a gente conversar mais. E o Galo José, gente, eu acho assim que ele veio muito da minha infância, lá da roça, né? Com as galinhas, galo, tudo solto lá. Inclusive, eu tinha medo de galo quando eu era pequenininha, porque minha mãe, assim, tudo ela colocava medo. Cobra, eu não posso nem sonhar com cobra até hoje. E o galo, ela falava, cuidado com a espora, cuidado, o galo é perigoso. Então, assim, quando eu era pequena, eu tinha o maior respeito. O galo estava lá, as galinhas lá perto, mas o galo lá, eu aqui. E aí o galo veio para as minhas histórias, e agora eu convivo com o galo, que a vizinha aqui tem, eu acordo com o galo aqui, e quando eu vou nas escolas, várias escolas já levaram um galo mesmo para ver o Galo José. Então, tive muito contato com o animal mesmo, sabe? Aí a Andrea falou do Menino Dedo Verde aí. Gente, essa história me emocionou quando eu li, né? Eu não tenho muitas boas lembranças do sexto ao nono, ao terceiro ano, não. Mas eu lembro de uma história. É proibido chorar. Eu sempre fui uma menina muito chorona, muito medrosa, sabe? E aí a história É Proibido Chorar, uma professora na sexta série fez um trabalho tão maravilhoso com essa história, dividiu as filas, cada fila trabalhou uma coisa da história, sabe? Uma trabalhou o lugar, outros personagens, outras características de alguma coisa, mas assim, eu sou encantada com a história também. Deixa eu lembrar outra aqui que eu fui falando tanta coisa, né? Depois fui ser professora de educação infantil, tem 30 e pouquinhos anos de educação infantil. Aposentei na educação infantil. Então, gente, para mim foi assim, a festa, porque eu fui trabalhar na escola particular. Livros de montão. O que eu não tive enquanto criança, depois como professora, ó, e a gente ainda recebia das editoras para analisar e dava de presente ainda. Ou então, se viesse aquele catálogo, no final tinha uma fichinha que você podia preencher, recebia os livros em casa. Então, eu tenho muitos livros de literatura infantil, que é, assim, meu sonho, é tudo que eu gosto mesmo, né? Eu tenho muitas mesmo, tá? Meu presente preferido, eu falo, é livro, tanto para eu dar de presente, quanto para receber. Aqui em casa, tudo quanto é festa, coisa que tem, já fez essa lista? A minha filha também ama ler, graças a Deus eu consegui, né, contagiá-la dessa forma. Meu filhadinho está indo no mesmo caminho. O meu marido, além de gostar de ler também, ele me incentiva demais. Ele me deu aqui, ó, um caderninho, ó, minhas histórias, para eu poder escrever, continuar escrevendo. Além de fazer, chegou aqui, além de me ajudar a fazer um cantinho aqui, que eu falo que é o cantinho, diz ele que é um escritório. Eu falei, não, o escritório é onde faz negócios, eu não tenho escritório, eu tenho ideias, então é o cantinho da Emília, aqui. Eu tenho a Emília aqui, que era da Lara, quando ela era pequenininha, aí fica aqui na minha estante. Eu falo que aqui é o cantinho da Emília, né? Que aqui, invenções, né? Adoro artesanato também, a gente faço aqui também. E assim, é o que eu gosto muito de contar a história, de escrever, sabe? Agora eu estou entrando nas poesias também, por causa da lei JF, que a gente é muito incentivado, né, Luciane? Então, estou tendo contato com muitos autores, tanto aqui da cidade quanto outros, né? E a gente aqui é muito unido, mesmo à distância, igual a gente está fazendo agora, a gente faz muito encontro. Então, assim, tá maravilhoso, assim, eu estou muito feliz. Eu falo assim que apesar da pandemia, igual a gente estava conversando, né, Isabela? E a gente não pode falar que teve coisa boa na pandemia. Quanta tristeza, né? Quanto que está acontecendo ainda, quanta morte, quanto descaso, né? Mas foi bom para a gente se aproximar de pessoas. A Andréia está lá longe, está lá em Brasília. Estou aqui, o Luciano está aqui perto de mim, a gente não pode encontrar, né? Isabela no Rio. Eu não poderia fazer a pós, ir lá no Rio todo final de semana, por vários, né? Vários motivos. E a gente está fazendo, né? Fazendo lives, tendo encontro com várias pessoas, cursos. Eu faço tudo que eu puder, gente, adoro. Acho que eu falei demais, né? Esqueci. A agenda está ficando até difícil, né, Marizélia?
Às vezes é muita live ao mesmo tempo. As escolas têm me pedido muito nesse momento para a gente contar histórias. Então, eu arrumo aqui tudo com as coisas do Galo José, do Dante, o Elefante Comediante, e eu conto muito para os meninos aqui. Então, assim, eu tenho coisa até em setembro, já tem coisa marcada, entendeu? Então, assim, é muito gostoso. Eu falo que é um mundo, assim, a literatura para mim veio como cura, contação de história como cura. Eu falo, assim, que é tudo de bom mesmo. Eu sou encantada e, assim, é motivo de vida. O nosso grupo, a Leia, né, que a Maricela citou, a gente é muito desafiado a escrever. Sempre tem um desafio, né, Maricela? Nosso presidente é muito iterativo, né? A gente brinca, o Arthur. Então, está sempre, vamos fazer uma antologia disso, daquilo e tal. E aí, a gente está sempre com papel, caneta na mão, né? Mas a gente, antes da pandemia, a gente participava de feiras culturais, né? Feiras de livro e tal. E aí sempre tem a contação de histórias. E aí, assim, a gente assenta para assistir a contação de história, que a gente já ouviu não sei quantas vezes, mas é uma coisa assim deliciosa, né? A Marisélia, a Wanda, que eu sou fã das duas também. O Arthur também, né? Ele fala, nossa, as meninas são maravilhosas. E aqui a gente tem também um evento que a Wanda coordena, né, que é de contação para adultos, né, que também dá um público super bacana, porque não tem, a contação de histórias, ela encanta todo mundo, né, a gente volta a ser criança para ouvir uma história, então é muito bom. Luciana falou de desafios, nós somos desafiadas na pandemia pela Leia, nós fizemos em poucos dias poesia na pandemia. Né, Luciane? A gente escreveu poesia, o Arthur juntou tudo, fez e editou poesia na pandemia. Foi logo no início da pandemia, e pouquíssimo tempo. E o último agora foi Elos de Aldravias. A gente se desafiava, nós fizemos um grupo. Uma pessoa fazia uma aldravia, a última palavra a outra tinha que pegar e começar novamente, uma outra aldravia. Então, assim, foi assim, um trabalho muito legal. Lançamos semana passada, né, Luciane? Acho que foi. Isso, E, assim, já temos outras propostas. O próximo agora é um conto sobre Juiz de Fora, que dia 31 dia do aniversário de Juiz de Fora. Então, nós escrevemos uns contos sobre Juiz de Fora, sabe? E aí depois tem uma antologia que é 2030, 10 anos pós-pandemia. 10 anos não, é o mundo pós-pandemia, né? 2030. Isso, o mundo pós-pandemia, 2030. E assim, a gente está sempre no meio e com muita garra, muita vontade, muito amor mesmo. E é isso, acho que é. Se deixar, eu falo muito mais, viu? Mas eu sei que a gente tem tempo. Marisélia, olha o que eu achei. Que lindo esse dedo, eu parei tudo para procurar. Que lindo. Porque eu adoro isso aqui. A estética realmente é péssima, né? A gente tem todas as críticas. Eu estou procurando aqui o tambor para você. Eu me lembro que eu levava para aula um refrigerante pequenininho, a gente tirava tampinha, na tampinha tinha eles, os personagens também, da Disney. E eu era absolutamente apaixonada pelo tambor. Ele batia o pezinho assim, lembra? A coisa mais fofinha. Não achei ele aqui agora, mas ele está aqui. Os 7 anões maravilhosos, né? Os 7 anões é a coisa mais maravilhosa também. Eu adorava. Olha aqui, ó, Mowgli, o Menino Lobo. Ai, isso. Não, também não está completo. Falta alguns assim, mas faltam poucos. Olha. Eu tinha uma coisa também, gente, que era bonecas de papel. Nossa Senhora, eu tinha 20 saquinhos com bonecas de papel diferenciadas. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha. Esse é o tambor. Tá vendo? Meu filho teve depois um coelho. O Bambi também, né? O Bambi tá por aqui, ó. Aqui é o Bambi. Olha, gente. Eu guardo isso aqui com o maior carinho, né? Com todas as críticas que eu tenho ao Disney. Isso é relíquia. Depois meu filho ganhou um coelho. O nome do coelho era Tambor.
Coisa mais linda, gente. Bom demais, né? O Carlos José foi parar nas histórias, né? Aí, pronto. Eu amo guardar essas coisas. Eu posso dar 3 palavrinhas para vocês? Só 3 palavrinhas? Tá. Rapidinho. Esse aqui também foi um livro que eu ganhei do meu pai. Longe é um lugar que não existe, do Richard Bach. Porque, além de tudo, meu pai levava a gente para o cinema. Então, a gente assistiu o Fernão Capelo Gaivota. E aí, quando saiu esse livro, ele me deu. E agora, eu abrindo o livro, ele começa assim. Hi! Obrigada por me convidar para a sua festa de aniversário. Sua casa fica a 1000 quilômetros da minha. E viajo apenas pela melhor das razões. Uma festa para Rai é a melhor que pode existir. E estou ansioso para estar ao seu lado. Isso tem tudo a ver com essa pandemia que a gente está vivendo, né? Longe é o lugar que não existe, né? Olha só, quantas possibilidades a gente não criou, né? Durante essa pandemia. Isso que é muito impressionante, muito bacana. Houve ganhos também, né? Apesar, né, Marisélia, que você comentou das perdas e tudo mais, mas assim, houve muitos ganhos também, que eu acho que a gente não vai retroceder, né? Eu acho que são coisas que vão ficar, né? Ai, Marisélia, adorei aí suas histórias da sua infância. Lembrei também que a minha família, meus avós paternos são de Muriaé, Minas Gerais. E eu trago algumas lembranças, né? Eles vieram para o Rio de Janeiro e eles traziam muitas narrativas, né, da roça, eles eram agricultores. E me contavam muito, né, de Minas Gerais, do lugar deles, né, da saudade. E vinham com os contos também, os contos das lendas locais, né? Falou do Saci, da sua amiga, que é sacióloga. Lembrei do meu avô, que falava muito do Saci também, minha avó. Eles tinham eles acreditavam mesmo que o Saci poderia estar entre nós, né? E essas histórias, ele falava assim, não pode assoviar. Não, eu lembro até hoje ele falando, não assovia não pode assoviar que chama Saci. E eu sempre fui muito levada. Então, quando eu ouvi dizer que não podia fazer, aí que eu queria fazer, né? E me lembrei muito das histórias deles também, contando, né? Dali de Muriaé, da roça, do lobisomem, que eles falavam que tinha, que era o vizinho, assombração. Eles acreditavam mesmo que o vizinho era o lobisomem. E eu ficava muito curiosa com aquilo, né? Hoje eu moro numa região rural, em Duque de Caxias, que é onde eu passei parte da minha infância com eles, para onde eles vieram quando vieram de Minas. E eu fico passeando aqui pelo quintal e me lembro muito desses contos, né? Dessa relação com os animais, com os bichinhos, que eles acabavam transportando para cá. Eles cultivavam aqui também, tinha as hortinhas, tinha as galinhas, e me lembra muito dessa infância. Outra coisa que eu queria chamar um pouquinho a atenção da sua fala foi que acho que todo mundo aqui lembra um pouco de um professor, uma professora, né? Você falou com mais destaque, lembrando da sua professora, que trouxe para você, né, aquele livro que você apresentou para a gente, como foi importante. Eu lembrei da minha. Como é legal a gente lembrar dessas pessoas, desses professores, dessas professoras, que de alguma forma conseguiram passar de uma forma prazerosa para a gente, que criasse essa lembrança do afeto pela leitura, às vezes até o primeiro momento da gente com a leitura, né? Eu lembrei da minha professora contando poesias para a gente, né? Eu me lembro muito dela trazendo a Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, trouxe também algumas cantigas. Tinha, não sei se vocês se lembram, se vocês pegaram essa de alguma fase da vida de vocês, mas tinha um caderno, tinha uma apostila do Sargentin, que era estimulando a criança a escrever. E eu me lembro muito dessa professora lendo tinham vários contos, né? Tinha poesia, tinha música, tinha também contos,
e ela fazia a leitura com a gente, e logo depois tinha alguma proposta de escrita. E aquilo, para mim, foi sensacional, porque foi ali, eu acho que ali eu consegui me pensar enquanto escritora na infância. Eu tinha muitas ideias, né? Eu sempre fui muito levada, e eu era mentirosa pra caramba, contava muita mentira. Eu acho que essa contação de mentira era por causa das histórias que minha mãe comprava para mim. Eu lia os contos de fada, lembro do Peter Pan, que para mim foi muito importante. Eu me identifiquei muito com o personagem, tanto do Peter quanto da Wendy, né? Os dois, para mim, eram assim, espelhos. E eu me lembro de eu inventar essas histórias para as minhas amigas, contava, como eu estava morando muito aqui na roça, né, em Duque de Caxias, eu ia para as minhas amigas na zona sul do Rio, e eu chegava lá, achava que eu tinha que contar coisas interessantes. O que eu fazia? Eu contava um monte de causos, dizendo que era verdade, só que era super causos e fantásticos. E também por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo que eu assistia, né, na TV, eu acho que aquilo foi me dando suportes aí. Quando eu vi na escola que eu tinha como escrever aquilo, aí eu comecei a escrever na escola também, inventar histórias. Olha só que coisa mais viajante que eu trouxe. Bacana, né? A gente vê como que a criança, basta você deixar ela soltar a imaginação, né? Quantas histórias não surgem, né? É muito interessante essa questão. E o interessante dessa nossa conversa, que a gente viu assim, como surgiu isso, os mediadores. Primeiro, igual a Andréia falou, eu falei também, você falou um pouquinho das famílias, começou na família, e depois a gente, né, a escola, olha só, né? A gente passa por muitos ambientes, né? Ainda hoje, por exemplo, a Andréia fala de uma história, de um livro que eu já notei que vou dar uma olhada novamente, que tem um tempo que eu não vejo, né? Aí a Luciane lança o livro, eu quero esse livro. Então, assim, a gente continua sendo mediador um do outro, enquanto adulto também. É uma mediação coletiva, né? É uma experiência bem interessante que eu estou vivendo aí com vocês, com os convidados que eu tenho chamado para a gente bater papo. É isso que você falou, um traz uma leitura, outro traz uma experiência com aquela leitura, outro traz um monte de leituras, né? Andréia trouxe aí uma pilha de tesouros literários para a gente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também era desse projeto, né, da Liga Literária de Juiz de Fora, que estimula vocês a escreverem, né, passa o desafio da escrita. Eu acho isso sensacional, né? Conhecer e saber disso. Assim, né, Marisela, a gente está sempre em movimento. E fortalece o escritor, né? Isso. A Liga, ela ainda convida autores, então, começou com os daqui, né, de Juiz de Fora mesmo, e agora autor brasileiro. A Liga quer, né, levar a nossa literatura. Então, assim, toda sexta, 7h30, tem entrevista com algum autor, sabe? Todo mundo sempre convidado pela Leia para assistir. No domingo, o Arthur sempre faz uma live falando de algum poeta, sabe? Vai lá atrás, vem à frente, né? Foi Cecília Meirelles, já veio Levinsky e tudo mais, sabe? Muitos outros. Então, assim, a gente está sempre em movimento. É muito bom isso. Eu estou gostando muito de saber. É sempre bom a gente trocar e conhecer outros projetos literários, né? Também. Aqui em Duque de Caxias existem grupos de escritores também. Quem sabe aí fazemos conexões, né? De intercâmbios aí tem uma outra interestaduais. Tem uma outra coisa que a gente participa também, que é a Sarau. A Biblioteca Murilo Mendes, que é a biblioteca municipal aqui da cidade, tinha toda a última segunda-feira do mês, presencial. Então, assim, muito gostoso. Você podia ler coisa sua ou coisa de outras pessoas. Poesia, né, gente? Poesia não. Chá com poesia, né? Agora nós estamos virtualmente. Então, está muito legal também, sabe? Abre-se uma sala e muita gente entra e lê e escreve mesmo. É muito gostoso, sabe? Muito bom esse movimento também, esse sarau. Aí depois vocês podem colocar lá no grupo, se vocês se sentirem à vontade, pode colocar no grupo
links que a gente tem acesso às datas, para a gente poder ver. Eu tenho tentado acompanhar alguns eventos literários daqui, né? Acompanho algumas coisas em São Paulo. Outro dia eu conheci um grupo em Casimiro, era um sarau de escritores, poetas de Casimiro de Abreu. Um amigo me convidou também por causa da live, né? Que ele foi convidado para vir e ele falou: olha, está acontecendo isso, olha que bacana, né? De conhecer também. Outras pessoas estão. Quem a gente nem não tem contato agora, o ensino remoto, a conexão, né? Virtual faz a gente ter esse acesso mais rápido, né, aos outros que também gostam de literatura, outros profissionais, outros escritores, bem bacana. Bom, meu primeiro livro de poesias foi O Quereres, pela Lei Murilo Mendes. Depois vem o Paixões do Ser, que também é poesia, ele é todo trabalhado visualmente, né, é um trabalho que eu mesma fiz. Depois veio Livros na Estante, que é uma narrativa poética, que aborda a questão de uma pessoa, uma mulher, que está em vias de perder a visão, e todo o processo dramático e, ao mesmo tempo, né, as saídas que ela vai buscando ao longo da trajetória. Então, é um livro que tem uma dramaticidade, mas também tem uma busca de possibilidades, assim, é uma narrativa poética. O Homem Sem Memória, né, que eu abordo a questão das demências, né, que também eu tenho uma vivência, né, nesse particular, e também não é escrito na primeira pessoa, mas eu tento abordar esse tema. Ao longo do texto aparecem alguns poemas, né, a escrita ela vem banhada de poesia também, mas é uma forma de tratar, para mim foi uma forma de tratar a minha dor, vamos dizer assim. E A Lupa Mágica, né, que é um livro infantil, meu primeiro livro infantil, já veio outras histórias que vão vir em publicação, mas ele conta a história, né, de uma criança com uma baixa visão, e que se depara com um objeto, né, que é uma lupa, e que leva ele para uma certa viagem, assim, em alguns lugares e tal, e deixa um final em aberto, né, mas foi uma oportunidade de contar um pouco sobre o universo da pessoa com deficiência visual, né, eu uso uma bengala, eu trago um esclarecimento também sobre os tipos de bengala, enfim, foi uma viagem que eu fiz a partir de uma vivência também pessoal, que eu tenho baixa visão, também às vezes uso lupa, né, e então eu aproveitei para contar um pouco, porque eu vejo que tem muita pouca literatura nessa área, né, que aborde esse tema da deficiência, né, visual, principalmente para criança, né. Eu acho que esclarecer é a melhor forma de você evitar o preconceito. Uhum. Já falei que eu adoro todos. Bom, adulto, um pouco, vamos dizer assim, né? Literatura mais para adulto. Atualmente eu tenho Poesia na Pandemia, né? Pela Leia, participação. Também Elos de Aldrabia. Esses dois aqui, a gente encontra até pelo site da Leia. Já participei do Juiz de Fora ao Luar, número 1, e Universo Divergentes. Esgotados esses dois comigo, mas na editora até consegue. Infantil, Bolas, Ora Bolas, pela Franca Editora, que você já disse, né? Esse eu também tenho, tá? Diretamente comigo, que é a história é toda rimada, são as bolas. Por exemplo, a bola vermelha rola pela telha, a bola laranja rola pela granja, e assim vai. Um presente para o Galo José, que o Galo José, gente, ele, assim como eu, detesta acordar cedo. Mas os amigos deram um presente para ele. Não posso te contar qual, para você ir lá no meu podcast ouvir, porque esse livro está esgotado. E aí ele se casa com alguém que ajudou muito, que foi a Galinha Garnizé. A Galinha Garnizé, ela ajudou o Galo José e eles se casam. Também esgotado esse livro, tá? Mas tem lá no podcast. O Sequestro, Galo José, estou com os últimos exemplares, porque estou entregando agora, semana que vem, para uma escola, todos os outros que eu tenho, que eles adquiriram.
Sequestro Galo José é muito legal também, é uma brincadeira que deixa a criança bem curiosa para ver quem foi o sequestrador, né? O que aconteceu. Dante, o elefante comediante, o Dante, ele queria desfilar, mas por ali, onde ele morava, roupas diferentes do tamanho dele eram difíceis de achar. Então ele resolveu ser comediante. E aí, quando ele prepara o lugar, que ele vai, eu não vou contar qual é o lugar, né? O lugar que ele vai fazer, o show dele. Quando ele está caminhando para o show, ele encontra duas amigas, que é a Girafa Rafa e a Centopédia Ideia, que estavam com dor. Então, Dante começa a contar piadas para alegrar, para distrair, para que a dor passasse. E aí vão acontecendo várias coisas, tá? Esse aqui, ó, os mais belos contos infantis, eu tenho participação aqui com um conto, O Sonho da Galinha Garnizé. A Galinha Garnizé, o sonho dela é ser mãe. Então, eu tenho alguns números desse aqui, né? Mas a editora Para Texto também tem, tá? E tá no forno saindo chuvica de poesia, com várias poesias que eu estou nesse caminho agora também. Que lindas vocês duas, hein? Várias publicações. Nossa, lindíssimo, maravilha. Apaixonei. Também. Estou aqui, já estou curiosa já, vou lá. Conhecer pelos podcasts também, né, Marisélia? Esses que estão esgotados, né? O meu podcast, muitas histórias que estão lá, minha autoria mesmo. Tem uma que uma amiga, a Rosângela Rossi, que é da Leia também, quando ela postou para a gente, falei, posso contar? Ela pode. Falei, então tá lá a história dela, que eu amei também. E alguns contos populares, né? Ou contos de fada. Eu adoro contos de fada. Tem 2 semanas que eu não gravo, porque eu estava na mudança total aqui, então agora está pronto, eu vou gravar essa semana. Mas tem 2 semanas que a gente está parado, mas o Galo José está no podcast comigo. Desde o Tiago Gomide, que ele incentivou a gente a fazer, né? A Luciana ainda não teve aula com o Tiago Gomide, né? Mas nós tivemos. Então, assim, nós ficamos apaixonados pelo trabalho do Tiago, e aí eu continuei. Super bacana, gente. Estou super encantada. Agradeço muito pela participação de vocês, pela generosidade de trazerem aí essas afetividades pelas histórias que vêm com vocês, da infância, daquele momento, né, tão terno que foi, né, cheio de ternura, ingenuidade, desafios que a infância traz também, né? E como a leitura pode ser aí uma acolhida, um abraço para essa criança que lê ou que ouve um conto, uma cantiga, um causo. Como isso é importante para a gente, né? Poder partilhar hoje, falar sobre isso, e estimular e incentivar outras leituras, né? Desse momento presente que a gente vive, tão repleto de desafios, adversidades, que a leitura possa ser abrigo cada vez mais e que o acesso à literatura seja maior para quem não pode, para quem não tem, né, condições, que o livro deixe de ser artigo de luxo e passe a estar, né, em todas as casas, todas as famílias, para todas as infâncias, né? Muito obrigada, gente. Que haja uma maior conscientização, né, Isso. da importância, da necessidade, né, do livro. Eu queria também agradecer essa oportunidade, eu acho que foi assim, como despertar a criança, né, que existe em nós, né, abrir o baú, assim, foi esse desafio seu, né, essa proposta sua, foi muito, muito bom. Muito obrigada. Bom, Isabela, deixa eu só falar mais uma coisinha que eu não falei. Falei pouco sobre ela, mas faz parte da minha vida também, há um bom tempo, a Caravana de Histórias. Caravana de Histórias é um grupo de professoras, né? A gente começou na Secretaria de Educação um curso e se tornou um grupo artístico. Então, a gente pode entrar lá no Face, lá que encontra Caravana de Histórias de Juiz de Fora. Então, com bastante atividade também. É linda a apresentação da caravana. Nossa, é maravilhoso. Só poesia. É um diálogo, né? Um diálogo bem poético mesmo. Então,
aqui, muito obrigada. Amei esse momento com essas maravilhosas, as três. Gente, parabéns demais pelo trabalho de vocês três. Maravilhosos, maravilhosos. Encantada. Vocês estão vendo esse acervo aqui atrás? Sim. Tá. Esses livros, a maioria deles foi comprado com o meu dinheiro. E eu só pude comprar porque não tem taxação para o livro. Porque se o livro fosse taxado, eu não poderia ter metade do que eu tenho. Eu sou concursada, eu tenho um salário certinho todo final do mês, o que é raro neste país, né? Então, eu só posso ter isso aqui porque não tem taxação do livro. A partir do momento em que o livro for taxado, nem nós vamos ter acesso a isso. Imagine a população, a imensa maioria da população brasileira, que pouco tem acesso à água e saneamento básico. Então, não a taxação do livro. Não mesmo. Livro para todos. E também para os autores não conseguirão publicar, porque já não é fácil, já é bem difícil, e se tiver essa taxação, pior será. Então, é assim, livro é tão importante, mas tão importante, que devia vir junto com a cesta básica. Sabe? Porque sem leitura, sem literatura, sem uma evasão, a gente não consegue sobreviver. E eu quero que toda criança deste país tenha metade só das oportunidades que eu tive. Que já vai ser, assim, muito. É isso. Que assim seja.